falei para vocês, né, que eu voltava aqui com os novos desafios para a mobilidade urbana aqui na região metropolitana, e há vários projetos em estudo, alguns que já foram inclusive, né, sondados em décadas anteriores, voltam à pauta de discussão, como por exemplo um VLT, tem também um monotrilho em estudo e até um teleférico. Mas quem vai nos contar detalhes de toda essa proposta é o próprio secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, que está conosco ao vivo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Me conta um pouquinho mais dessa estratégia, VLT, monotrilho, teleférico. Na verdade, Fernanda, esse foi um estudo que foi feito pelo BNDES, nós participamos junto com o Ministério das Cidades, né, um estudo bastante amplo de 21 regiões metropolitanas. E nós fomos uma das regiões metropolitanas contempladas, dada a característica de quantidade de passageiros, de potencial de desenvolvimento de mobilidade. Então nós fomos contemplados com esse estudo. Inclusive tive com o ministro Andia, do secretário nacional de mobilidade anteontem, fazendo uma reunião sobre o estudo, e esse foi o primeiro relatório, que foi um diagnóstico. O que nós fizemos? Nós mandamos todas as informações para o Ministério, né, para o BNDES, que está fazendo o estudo. Tudo que nós já tivemos projetados, planejados, aquilo que estamos planejando hoje, né, por exemplo, o aquaviário, os corredores exclusivos de ônibus, o próprio teleférico é novo, realmente é da Secretaria, é um estudo mais recente que tem. O monotrilho, que foi um estudo já ainda em 2019, 2020, já feito pela Secretaria, foi fruto de uma PMI, isso até foi divulgado na época. O próprio VLT, que são estudos anteriores, na época do então prefeito João Coser. Enfim, são vários estudos que nós encaminhamos para o Ministério, todas as informações do Transcol, as informações do aquaviário, nossas demandas, tudo isso, e foi feito um diagnóstico primeiro, colocando tudo isso num papel e fazendo uma análise. Então o diagnóstico foi de todos os estudos, e a gente tem, Fernanda, que pensar, na verdade, no presente e no futuro. Então a gente tem uma projeção de futuro de tudo isso, então não significa que isso que nós teremos um VLT ou teremos um monotrilho agora, não é essa a proposta é criar uma carteira, uma análise da região metropolitana, dadas as nossas características, essa mudança que aconteceu muito no município da Serra, Vila Velha. Vitória hoje é a quarta em população, então a gente tem Serra, Vila Velha, Cariacica, agora Viana, muita força de crescimento populacional, mudando muito o perfil do Transcol. Então a gente precisa adequar essa nova realidade. Ela já é um pouco diferente daquela que a gente encontrou em 2019 ou que encontramos em 2012, no primeiro mandato do governador Casagrande. Então essa adequação precisa ser feita. Nós temos dois momentos dessa adequação. É o novo estudo do Transcol, que está sendo feito pela Secretaria, a reorganização do Transcol, já trazendo essa realidade, e esse estudo das regiões metropolitanas da Grande Vitória, que nos deu a oportunidade de analisar tudo que a gente vem fazendo, tudo aquilo que foi implantado, como aquaviário, o trevo de Carapina, a terceira ponte com uma faixa exclusiva que realmente deu resultado e está comprovado no estudo, o próprio Portal do Príncipe e as novas obras como o corredor exclusivo de ônibus de Vila Velha. Então, para mostrar qual é o caminho que nós estamos seguindo e como é que pode ser o futuro da região metropolitana. Então, ainda tem um segundo relatório que vai ser entregue, que vai finalizar tudo isso, vai indicar a melhor alternativa para a nossa região, né, dadas as características de espaço, de urbanização, de passageiros, do próprio Transcol, a integração com o aquaviário. Então tá mostrando esse norte para nós, e a gente teria uns estudos do presente e do futuro, para que a gente possa ter uma carteira de projetos e que daqui para frente a gente possa ter uma linha de raciocínio para a mobilidade, porque a gente possa perseguir isso ao longo dos anos. A gente fala que não é um estudo para agora, é um estudo para muitos anos para frente, é um estudo de planejamento de longo prazo da região metropolitana, que é necessário nós, como dirigentes, a gente precisa prever isso, né? Como gestores públicos, a gente precisa prever o bem-estar da população, não agora, mas prevendo para um futuro próximo, um futuro até mais distante, assim como o Estado faz todo o seu planejamento estratégico, né? O plano 2030, o plano 500 anos, enfim, tem vários planos que a gente precisa fazer para saber como que nós vamos chegar no futuro próximo. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre esse novo perfil do Transcol que você mencionou.
O novo perfil do Transcol, o que acontece? Por exemplo, o Transcol atual, que a gente chama da rede, né? Nós estamos com 1.650 ônibus em operação, 1.800 ônibus no total, 150 são reservas, né? Só que o que a gente observou nos últimos 10 anos, o município da Serra ganhou mais de 100 mil habitantes, né? Vitória passou a ser o quarto município em população. Então a gente tem na frente Serra, Vila Velha e Cariacica. Então o perfil está tendo uma relação muito forte entre Serra, Vila Velha e Cariacica, até pelo próprio desenvolvimento industrial, desenvolvimento logístico, né? Toda essa parte logística, o próprio contorno do Mestre Alves. Então a Serra mudou muito, né? Então a gente precisa adaptar o Transcol. E o Transcol, essa rede que está operando, ela está operando desde 2000. A gente fez esse planejamento em 2012, fizemos a licitação em 2014, tivemos um lapso entre 15 e 18 que não teve praticamente zero investimento no Transcol, e a gente entregou em 2014 1.550 ônibus e recebemos em 2019 com 1.300 ônibus, então um lapso nesse período. Então, que também foi a entrada dos aplicativos, né, de carro, então teve um impacto muito grande. Depois a gente volta, tem uma pandemia gigantesca fora de precedente, então agora a gente precisa atualizar isso, e o perfil mudou, esse pós-pandemia, esse pós-período de aplicativos, e agora a gente tem que entender como é que funciona esse novo Transcol. A Ceturb faz análises sistemáticas, faz adequações sistemáticas de linhas, mas agora a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado de simulações na região metropolitana, principalmente em função do aumento do município da Serra, município de Viana, Cariacica, e das novas melhorias do Transcol. Estamos falando agora do cartão GV, a integração, que é a integração tanto física nos terminais, mas a integração temporal, que foi implantada em Vitória, que foi implantada em Viana, algumas linhas na Serra e Cariacica, e também a própria assunção do sistema de Vitória, e o Transcol ampliando nesse processo. Então a gente precisa fazer essa melhoria. Isso é uma melhoria, por exemplo, nós já fizemos várias melhorias de linhas, Jardim Camburi, na Serra, Cariacica, a própria linha 519 que passa na Leitão, mas a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado e prevendo esses novos sistemas de transporte, como por exemplo a ampliação do aquaviário, né, a melhoria já com a rodoviária, já com em breve novos barcos, novas estações, o próprio planejamento que a gente está fazendo desses novos sistemas de transporte, como o teleférico, os corredores exclusivos de ônibus na Serra é muito importante, em Cariacica, e agora começando em Vila Velha, ele vai mostrar como vai funcionar um corredor de ônibus, a cobrança que nós temos que fazer junto aos nossos prefeitos, aos governantes, aonde é prioridade sim o transporte público. O prefeito que não der essa prioridade está fora da realidade de 70% da população. Nós precisamos de faixa exclusiva de ônibus para priorizar o transporte público e operar melhor para essa população. Então isso é fundamental. Então é isso que a gente está fazendo, isso que precisa ser feito. São esses estudos que tem que ser feito. O BNDES vem nos ajudar muito na questão do desenvolvimento, principalmente dos corredores exclusivos de ônibus. Então o planejamento é muito grande, adiantando um pouquinho, né? A gente tem uma característica muito forte de faixas exclusivas de ônibus e de corredores exclusivos de ônibus. Não é à toa que Vila Velha está recebendo o primeiro corredor de ônibus, né? Junto com a parceria com a Prefeitura de Vila Velha. Estamos estudando junto com o prefeito Everson da Serra também um novo corredor. Enfim, e fora os outros estudos, como por exemplo o teleférico, que pode ajudar também várias regiões, dadas características das cidades. Tá, vamos lá então. O Transcol perdeu passageiros? Eu não entendi exatamente assim, qual foi a mudança? Não é Perdeu? Na verdade, não é que o Transcol perdeu passageiro, é que quando você faz um planejamento, o município da Serra ganhou 100 mil habitantes. Então eu preciso hoje ter muito mais linha, muito mais frota para a Serra do que para outras regiões. Então você tem que fazer essa adequação, só que é uma adequação muito macro. É uma adequação que você tem que estudar bairro por bairro, terminal por terminal. Então é isso que a gente precisa fazer. A Serra mudou muito, muito. Ela ganhou muito. O que é o Expresso GV, Fábio? O Expresso GV é o corredor exclusivo de ônibus, que é uma linha expressa de ônibus, onde você, por exemplo, vou dar um exemplo, na Lindenberg, vamos botar Vitória. Se Vitória tivesse um Expresso GV, ao invés de eu ter 12, 10 km por hora na Avenida Vitória ou na Fernando Ferrari do Transcol, eu poderia ter 20, 25 km por hora. Então o Expresso GV é uma linha expressa de ônibus que você dobra a velocidade. O que significa? Você reduz pela metade o tempo gasto com transporte público. E muitas vezes um ônibus que vai, ele consegue voltar. Então você dobra a capacidade com a mesma quantidade
quantidade de ônibus que você tem. Então isso é uma facilidade. Vou dar exemplo da Terceira Ponte. A Terceira Ponte é uma linha expressa, a linha verde é um expresso GV. A Terceira Ponte ganhou 40 minutos, a rotatória dual que a prefeitura implantou ganha 20 minutos, o BRT de Vila Velha você vai ganhar mais 30 minutos. Então você imagina se cada trecho desse você ganhar meia hora, 20 minutos, 10 minutos, olha o potencial que tem de redução do tempo de viagem para as pessoas que utilizam o Transcol. Então isso é qualidade de vida, né? Entendeu? Mas a gente futuramente vai ter uma linha dessa chamada Expresso GV? Na verdade, nós vamos ter um sistema. O Expresso GV é um sistema dedicado à priorização do transporte público. Nós vamos ter em Vila Velha, ligando o Terminal Jardim América até a Glória, que é o Expresso GV. O que é? Faixas exclusivas de ônibus de concreto, com plataformas exclusivas para entrada, embarque e desembarque de passageiros. Vamos chamar assim, você ter priorização do transporte público. Prefeitura de Vila Velha também já captou a segunda etapa do Expresso GV, junto ao BNDES, que vai da Glória até o terminal de Vila Velha. Então, Vila Velha, em breve, vai ser a primeira cidade a receber um corredor do Expresso GV, priorizando, dobrando, melhorando a capacidade do Transcol, reduzindo o tempo de viagem, então melhorando a previsibilidade das viagens. Isso é qualidade de vida, né? Entendido. Me diga qual a diferença do VLT para o monotrilho? O monotrilho é em cima, a 5, 6 metros de altura. Ele é um trem que é suspenso. E o VLT é embaixo, é um trem de superfície. Na verdade, não é um trem, é um veículo médio, de média capacidade. O monotrilho é um veículo um pouco maior, pode ser menor, tanto faz. Mas a diferença é que o VLT, você perde uma faixa de tráfego para poder implantar, e ele é sobre trilhos, ele é no nível do carro, e o monotrilho é elevado, ele é a 6 metros de altura na via. Então você não ocupa o espaço do automóvel, do ônibus, ele conflita menos, mas ele tem um impacto visual maior que o VLT. Então cada um dentro das suas características, né? E onde eles entrariam aqui na região? Então, a proposta que nós encaminhamos, que não as que eu estou falando, esse foi o diagnóstico. Nós encaminhamos as propostas, que seria ele do terminal, o VLT do terminal de Carapina até mais ou menos a região do Shopping Vitória, que é uma parte mais da Dante Michelini pela beira-mar, uma parte mais turística. O monotrilho seria de Carapina até a rodoviária, mas via Leitão da Silva, né? Então esses foram os estudos que nós encaminhamos para ele. Encaminhamos o teleférico da região de São Pedro, que contempla quase 15% da população de Vitória, ligando no Transcol na Reta da Penha. Então você liga no eixo de transporte público na Reta da Penha, na Rádio Espírito Santo, naquele terreno. E também tem o teleférico de Vila Velha, que liga o Aquaviário até a Praia da Costa, né? Passando pelo Convento e passando pelo Morro do Moreno. E o Aquaviário, toda a ampliação do Aquaviário no centro de Vitória, na região do Dom Bosco, em Vila Velha mais uma estação na Glória, na região do Museu da Vale ali do Paú, mais uma em Porto de Santana. Enfim, foi isso que a gente encaminhou para o BNE para fazer uma análise. A tendência, eles vão fazer essa análise de futuro, é uma análise para próximos governos, de VLT, de monotrilho, mas os estudos estão aí. Mas a priorização nossa agora, que está corroborando com o BNDES, é a gente dotar as cidades agora de faixas exclusivas de ônibus e corredor exclusivo de ônibus o mais rápido possível, para reduzir pela metade o tempo de viagens, poder ofertar mais lugares, mais infraestrutura, melhorar os terminais como estamos fazendo com o Ibis e com a rodoviária. Daqui para frente a gente vai melhorar ainda mais Carapina e o terminal de Vila Velha. Enfim, é a evolução. O sistema de mobilidade tem que estar evoluindo. O que é evoluindo? Tem o Transcol, implanta faixas exclusivas de ônibus e corredores exclusivos. Tem os sistemas de alimentadores, que é o aquaviário, por exemplo, um teleférico. E depois, no futuro, a gente vai deixar essa análise, o BNDES está fazendo os estudos, para verificar também a viabilidade. Porque tem uma viabilidade de local que vai ser implantado, quantidade de passageiros, custo, não só de implantação, mas de operação. Então esse é o segundo relatório que o BNDES está fazendo. Então, mas nós estamos dedicados a implantar os corredores exclusivos de ônibus, se Deus quiser, em praticamente toda a região metropolitana, e faixa exclusiva de ônibus, aonde couber cada tipo de sistema, mas eles vão trazer um benefício muito grande ao Transcol, integrando, claro, o aquaviário e outros sistemas que no futuro possam vir. E o que diferencia a faixa do corredor? A faixa, você usa a faixa da direita, né? Então você pode, já está pronto, por exemplo, Avenida Vitória, que você tem uma faixa de concreto, é só você botar um tachão e usar a direita. O carro pode entrar, só que ele só entra quando ele vai fazer a conversão à direita, né?
Então você já ganha velocidade. Você não ganha tanto quanto o corredor, mas você já dá 25%, 30% a mais de velocidade no transporte. Na terceira ponte é faixa, porque na verdade não tem estação, a gente chama de faixa exclusiva de ônibus. O corredor não, o corredor você não usa, ele é segregado, só passa o ônibus, ele usa o canteiro central na Lindenberg, de concreto, então o corredor é exclusivo para o ônibus e as estações não estão mais na calçada como a faixa. Elas estão no meio da via, uma estação exclusiva, maior. É uma infraestrutura diferenciada, mas ela tem que ser adaptada em locais que dá para você implantar, né? Não é todo lugar que dá. Por exemplo, uma reta da Penha, você não consegue fazer um corredor, mas uma faixa você consegue fazer. Na Lindenberg dá para fazer um corredor, na Amaral Gurgel, na antiga BR-262, dá para se executar um corredor, na BR-101 na Serra, dá para se executar um corredor, mas Vitória está nos mostrando que a característica hoje de faixa exclusiva é melhor, a gente já ganha 30%, 40% de velocidade, que já é um ganho muito grande, né? 50% já é um ganho muito grande para reduzir. Então, se a gente tiver essa rede, se eu não me engano, a gente está fechando o BNDES, mas vai ser uma rede de quase 50 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus e corredores exclusivos de ônibus. Então, uma rede bastante significativa que pega todos os municípios quase da região metropolitana, os 4 principais, então traz um benefício muito grande para toda a população que utiliza o Transcol e a própria integração com o bilhete único, com o cartão GV do Aquaviário e outros sistemas. O ouvinte Giovanni aqui me perguntando se há expectativa de aumento de linhas e diminuição do intervalo entre elas. Sim, por isso é o estudo, né? Porque existe linhas que você precisa diminuir o intervalo, tem linhas que você precisa aumentar o intervalo, tem linhas que você precisa de muito mais ônibus. Esse é o objetivo do estudo. E também esses estudos, Fernanda, é importante também estar buscando a sustentabilidade, a redução da questão buscando novos sistemas, novos ônibus, por exemplo, biometano, gás, elétrico, então também a gente busca essa sustentabilidade do Transcol. O Felipe diz o seguinte, olha, o teleférico no mundo geralmente é transporte para turista, cabem poucas pessoas com velocidade muito lenta. Qual seria a estratégia para a mobilidade? Meia informação, vou dar informação mais atualizada, que eu já pesquisei, já estudei, já visitei, já fiz tudo. América Latina são cases de sucesso que foram implantados, pode pesquisar. O ouvinte pode pesquisar Medellín, Cidade do México, Santo Domingos, Santiago, Bogotá, várias cidades implantaram, que eles chamam de transporte massivo, teleférico para transporte massivo, que é o transporte de capacidade. O que eles fazem? Regiões de morro muito complicadas, com comunidades, onde você tem um adensamento muito grande, como por exemplo São Pedro, onde o Transcol demora 40 minutos para chegar da Reta da Penha para lá, e você precisa vencer planos inclinados. A baixa velocidade não é verdade, então ele pode atingir 30 km por hora. O Transcol, em média, atinge 12 no horário de pico, então eu posso chegar a 30. Dependendo do número de cabines, são 12 passageiros, você chega a 4.000 passageiros por hora por sentido. Pra você tem ideia, o nosso corredor mais carregado é a Reta da Penha de Transcol, que é muito pesado, chega a 11.000 passageiros hora pico. Em São Pedro a gente fez um estudo, são 3.000, 2.000 passageiros hora pico. Então você tem muito mais do que a capacidade que o bairro teria como para vir. Então você consegue atingir médias capacidades excelentes, o dobro, 3 vezes a velocidade do Transcol, e você consegue vencer obstáculos. Você não tem baixa desapropriação, mas ligado ao Transcol, sempre trazendo o passageiro mais rápido para o Transcol. Então pega esses exemplos, porque ele foi buscar exemplos em outros lugares que é para turismo de baixa capacidade, que a velocidade tem que ser mais baixa. Mas já tem áreas, por exemplo, Medellín é ligado no metrô, Bogotá ligado no BRT, Cidade do México é ligado no metrô, Santo Domingos é ligado em corredores exclusivos de ônibus. Então a América Latina foi pioneira nisso, né, em transporte massivo por teleféricos, e eles para plano inclinado, áreas como Vitória, Vila Velha, que tem morro, que tem esse problema de mar, é uma ilha, ele foi amplamente usado e muito sucesso. O sucesso estrondoso foi feito, elétricos, totalmente sustentável, mas é importante, sempre integrado ao sistema de transporte público, ao principal, que são os corredores de ônibus,
pagando tarifa única, que você pode ganhar, por exemplo, a gente fez projeções de você ganhar 40 minutos na viagem. Então é muito grande, é um benefício grande, não só para o Transcol, que aumenta o número de passageiros, e o Transcol passa a ser mais eficiente nas linhas onde ele é mais eficiente, que são os corredores e as faixas, e esses sistemas alternativos, como o teleférico, como o aquaviário, dentro de um nicho que traz essa população que mais precisa sair desses bairros para poder acessar o sistema troncal. Bom lá, secretário, tem a pergunta chegando, eu vou tentar resumir aqui. Vamos lá, hein? Uma delas é do Alex. Por que não há possibilidade de transporte público por vans? Porque, na verdade, você tem um transporte de muito baixa capacidade. A gente tem o transporte público por van, que é o Transcol mais acessível para as pessoas com deficiência. Né, para os cadeirantes, aumentamos agora para 30 ônibus com ar-condicionado, porque ele é um transporte porta a porta. O por van é um transporte de baixa capacidade, não deixa de ser um transporte que você precisa de muita van e que só vai ficar congestionado no trânsito. Né? Então você precisa aumentar muitas vezes a capacidade do ônibus, dar priorização, porque você transporta uma quantidade maior de passageiros. Pode ter uma alternativa por vans em linhas curtas, alimentadoras, que tem uma menor quantidade? Pode, não teve muito sucesso no Brasil algumas coisas que foram feitas, porque acaba ficando no congestionamento, no trânsito, você acaba poluindo mais, exigindo um custo maior do que você priorizar faixas exclusivas, corredores exclusivos e sistemas alternativos, como por exemplo um teleférico e um aquaviário. Mais uma pergunta aqui também, o ouvinte perguntando o que chega para Guarapari. Transcol, estamos precisando. O Transcol já chega em Guarapari, Setiba, ele vai né? até Setiba. Guarapari tem um sistema de transporte próprio, é uma licitação, tem um sistema, e chega até Guarapari, chega até Setiba, e aí são análises que ter que ser feitas ao longo aí dos anos sobre a região metropolitana, mas o Transcol nós chegamos, se eu não me engano, em Guarapari em 2012 ou 2013, nós fizemos essa ampliação do Transcol em Guarapari, assim como fizemos em Fundão também, né, no ano de 2022, se não me engano, Fernando, posso estar com as datas equivocadas, mas fizemos agora, próximo Fundão também tem o Transcol também, do mesmo formato, chega num ponto e dali traz para a região, para trás para o terminal de Itaparica, no caso de Guarapari. Mas na circulação dentro do município ainda não há essa previsão? Não, o município tem um sistema próprio de transporte, Fernando. Então não tem previsão de utilização do Transcol dentro. Na verdade, até eu fico lisonjeado por as pessoas pedirem o Transcol, porque o Transcol tem sua eficiência, atinge muita população aqui na região metropolitana, e pedindo Transcol a Guarapari. Mas Guarapari tem um sistema de transporte público, então é importante eles seguirem com esse transporte e o Transcol chegando aonde ele consegue, que é lá em Setiba. Corredor exclusivo, atendendo também os acessos à terceira ponte. A pergunta do Antônio, é possível? É possível, desde que a gente tenha a colaboração dos nossos governantes, dos prefeitos. O prefeito de Vila Velha tá fazendo um estudo, esse estudo do corredor exclusivo de ônibus, que a prefeitura captou, é para isso, é para melhorar o acesso à terceira ponte, ter faixas exclusivas de ônibus para acessar também a terceira ponte. Então tem esses estudos. Agora a gente tem que ter uma unidade de todos e os prefeitos têm que chegar à conclusão que transporte público é prioridade para a população. É uma necessidade básica, assim como a saúde, como a segurança, como a educação. Transporte, mobilidade, priorização para quem mais precisa no transporte público é a prioridade básica. Então a gente precisa ter faixas exclusivas de ônibus e corredores em todas as cidades da região metropolitana, mas aí não depende do governo, depende da colaboração dos administradores municipais. Secretário, uma nova ponte interligando Vitória a Vila Velha, pergunta do Gledson. Na verdade, por enquanto não, é a estruturação dos sistemas de transporte. A gente tem o aquaviário agora, ampliamos a terceira ponte, fizemos tudo isso, é muito complicado. A gente teve um processo muito grande de ocupação urbana. A gente está falando de desapropriações, de você fazer uma ponte e ter 400 apropriações, fora o custo. Então hoje você tem outras alternativas, como a priorização do transporte público, que reduziu em 40 minutos o tempo de viagem de Vitória para Vila Velha pelo Transcol, o próprio aquaviário, a ciclovia da vida realmente que é um sucesso, mais de 2.000 bicicletas. Eu acredito, Fernando, que a ciclovia da vida mudou a característica de transporte por bicicletas. Eu acho que se eu não me engano, per capita é a maior quantidade de bicicletas elétricas do país. Então são novas formas de transporte que a gente tem que adotar e não talvez as formas convencionais que trazem impacto e acabam sendo praticamente impossíveis de se fazer na concepção urbana atual. Concepção urbanística, desapropriação e meio ambiente também. A gente tem que levar tudo isso em consideração, fora o custo e o custo operacional, né?
Uhum. O Maico pergunta se em todo esse estudo, como é que o ciclista é visto? Ciclovias, tem déficit, ciclovias que fazem de fato uma comunicação entre os municípios, mais bikes elétricas, ele fala de um projeto. Concordo, nós temos esse projeto, assim, o Estado ele tem suas limitações, como eu falei, a questão da ciclovia também é uma ação municipal, ela acaba não sendo, apesar de nós termos muitas ações, por exemplo, ciclovia da vida, todas as ações do governo do Estado na região metropolitana tem ciclovia. Portal do Príncipe, Trevo de Carapina, Terceira Ponte, Ciclovia da Vida, o Aquaviário, né? Então tudo isso foi projetado, agora precisa as prefeituras fazerem as suas conexões. Vila Velha fez, por exemplo, a Ponte da Madalena. Hoje você consegue sair de Vitória e chegar na Barra do Jucu. Já estamos com a Prefeitura de Vila Velha também, a Prefeitura vai implantar da Ponte da Madalena até Ponta da Fruta pelo mar. Já está executando o calçadão e nós vamos executar, estamos finalizando o projeto para poder lançar a licitação, o governador vai lançar, do quilômetro 26 da Rodovia do Sol, ligando até Setiba, são mais 15 quilômetros. Então nós poderemos ter, Fernanda, nós estamos lançando, criando um programa que vai ser a Ciclovia da Vida, olha que vai ser a primeira ciclovia metropolitana do Brasil, ligando o Trevo de Carapina na Serra, a Ciclovia da Vida na Terceira Ponte, chegando até Setiba em Guarapari, tá? Dando os caminhos dentro de Vitória, por exemplo, na Dante Michelini, na Beira-Mar, em Vila Velha também indo para Estudante José de Souza, Itaparica, seguindo a Barra do Jucu, Ponta da Fruta e nós contemplando até Guarapari. Então nós vamos ter uma Ciclovia da Vida metropolitana ligando Serra, Vitória, Vila Velha e Guarapari. Antigamente era inimaginável ter isso, mas nós teremos em breve a implantação dessa ciclovia, a gente vai poder fazer todo esse circuito. Agora, cabe também, como eu falei, as prefeituras fazerem suas devidas conexões e melhorias dentro dos seus municípios para poder deixar essa interligação fluida, prioritária para o transporte de bicicletas e bicicletas elétricas também. Por fim, o Luciano, qual o destino do terminal de Carapina? O destino vai ser ampliado, ele vai ser reformado e ampliado, o projeto Setub já está se concluindo, nós estamos desapropriando, foi feito o decreto de utilidade pública, nós estamos projetando, ele vai ser ampliado em 6 mil metros quadrados, então ele vai ter aí mais 30% a mais de capacidade, vamos melhorar, modernizar o terminal de Carapina, então daqui para frente a próxima etapa, concluindo o IBS, nós vamos passar a reforma e ampliação do terminal de Carapina, prioridade para nós, tanto o terminal de Carapina quanto o terminal de Vila Velha, porque o terminal de Vila Velha também vai passar por um processo de mudança por causa do próprio corredor exclusivo de ônibus que a Prefeitura de Vila Velha, que o prefeito Naldinho vai implantar, e nós estamos reformando o IBS, dado a implantação do corredor de ônibus da Carlos Lindenberg. Tem uma pergunta aqui do Toninho. Patrícia, até me ajuda aí, que a Patrícia recebeu essa pergunta agora, do ouvinte. E eu não sei, deve ter algum problema aqui. Ele está dizendo que ele sai de Vila Velha, de lancha, e ele quer ir para Cariacica, Porto de Santana. Exatamente. O que ele alega é que ele precisa parar em Vitória para depois ir. Então ele paga 2 passagens do Aquaviário. Eu também achei estranho, mas... Não tem uma lancha Vila Velha Cariacica direto? Tem nos finais de semana. Tem nos finais de semana. Ele para em Vitória e pega a lancha de Cariacica, mas não paga 2 passagens. O sistema é integrado. Só paga uma passagem. O sistema integrado. Se ele pegar a lancha, ele tem que pagar só uma passagem nessa integração. Eu vou até pedir para verificar. Aí, Patrícia, se você puder depois passar o número até do cartão dele, a gente verifica isso. A integração é como se Transcol integrado. Você integra. Tem um tempo para ele fazer essa integração? O tempo é alto. Vai de 1 hora a 1h30, então é tranquilo. Leva 7 minutos de Vila Velha para cá e o outro é 40 minutos, dá 1h30, tranquilo. Mas a gente verifica isso sem problema nenhum. Tá certo. Fábio, eu te agradeço mais uma vez pela entrevista, hein? Eu que agradeço, Fernanda. É muita informação, né? Na verdade, agradecer até as perguntas bastante pertinentes, muito importante isso. A gente poder esclarecer o papel do governo do estado na melhoria da mobilidade da região metropolitana e o papel de cada um, né, que precisa para colaborar com toda essa melhoria. Eu te agradeço também. Obrigado. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes.